está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 5 de julho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Tem pastor aniversariando hoje? Manda aqui pra gente agora. Pastora, tá aniversariando no dia de hoje. Que legal poder agradecer a Deus pela vida de vocês, hein? Então manda aqui pra gente, ovelhinha amada. É a ovelhinha que manda, hein? A ovelhinha liga aqui pra 93. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, não pode, Marcela? Pode, né? Deve, né? 96803-8319, 96803-8319. Você manda aqui pra gente agora, aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Nós teremos aqui um privilégio grande poder aqui mencionar o nome dos pastores, das pastoras, o nome da igreja também. E ao final do programa nós vamos orar por vocês todos, tá bom? Daqui a pouquinho, então, quero receber aqui de vocês todos. Manda logo aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes e os nossos debatedores. Pelo WhatsApp você manda recado e o parabéns pro seu pastor pra gente orar por ele. Isso. Mas no Instagram você participe, pode levar pra casa. Fala Instagram, Marcela. Hã? Fala Instagram. Que você gosta de falar Instagram. Instagram. Ah, tá. Pelo Instagram, como diz o J.R. Vargas, você participa lá no @93 FM. Thiago tá aqui hoje. É, isso aí. Thiago Marque tá lá com a camisa #Unidos pelo Amor, em clamor pelo Brasil. Você curte a camisa lá, curte a foto, curte a camisa também. Curte a foto e comenta. Marcela Bastos, #ligada no Debate 93. Tem que botar o seu nome? Claro que não, coloca o teu nome. Não, que eu me confundi nem agora. o seu, o nome da pessoa. O exemplo engraçadinho. E se fosse o pastor Oziel, ele ia botar lá, Oziel Nascimento. Duvido que ele faça agora, hein? Eu duvido que o pastor pegue o Instagram dele aí, no celular dele, no smartphone dele aí. Ele falou, entendeu? Que tá fazendo. Tá fazendo. Eu duvido que os demais façam isso também. Eu já fiz, viu, Marcela? Tá aqui, JR.Vargas, #ligado no Debate 93. É assim que tem que fazer? Exatamente Vai, assim. Você tem até meio-dia, porque a gente faz sorteio. Não, meio-dia acabou. Meio-dia o sorteio já foi feito. Vocês têm que fazer o sorteio mais assim, em cima da hora possível. Tipo, o quê? 11h50? É, isso aí. Então, vamos ficar 11h50. Em vez de ser 10 ao meio-dia, vai ser 11h50. Tá fechado. Tá bom. E o Cafofo? Fala pra mim, do Cafofo. Amanhã, porque afinal de contas o Brasil entra em campo amanhã nas quartas de final. A gente tá aí querendo que o Brasil chegue à semifinal. E juntos amanhã estaremos na casa da Leinha Mendonça com Cafofo 93. A transmissão começa a que horas? A gente começa uns 20 minutos antes do jogo entrar no ar. Então, 2h40. Casa, 2h40, A gente vai mostrar a casa. Mostrar a casa da pessoa? Claro. Mas não é uma indelicadeza, não? Não é indelicadeza. Na dica de etiqueta. Então imagina lá, você entrar na casa, olha, vou mostrar a sua casa pra todo mundo. Seria indelicadeza se eu entrasse com a câmera escondida. Eu tô falando abertamente. Não, mas a pessoa, quer dizer, no caso a Leia, ela vai conduzir a visita. Claro. Não é uma invasão da casa. Claro que não, sai invadindo assim. Não, tá bom. Você é até deserdada pela minha mãe se eu fizer isso. Tá bom. Entendeu? Então amanhã lá na casa da Mas Leia, a atração é essa, não vamos mostrar a casa da Leia Mendonça? É isso que nós vamos falar pros ouvintes? Vamos mostrar a casa. Bom, também. Vai ter prêmios pro ouvinte? Vai ter prêmio pros ouvintes. Tem. No Instagram, no Facebook. Vai ter comentário. Então começa 2h40. 2h40. Tá bom. Eu tenho falado aqui os últimos dias sobre o meu almoço lá e eu resolvi que eu não vou falar mais. Acho bom. Não vou falar mais. Eu já falei de churrasco, eu já falei do que foi carne assada. Pensei até doce de jaca, mas eu falei também o que? Outro doce ontem, manjar com ameixa, creme de ameixa em cima.
Falei também, não falei, mas pensei em nhoque, por acaso me veio à mente, eu não gosto muito de massa não, mas a massa é boa, eu pensei em nhoque, entendeu? Assim, um pastelzinho, eu acho que a Leia. Tá pensando bastante. E aí, sabe o que aconteceu, né? Marcelo? Eu ouvi a Leia. Ouvi a Leia. Sim. Ouvi a Leia e deixei de lado a minha ansiedade, a minha preocupação com esse assunto, porque a Leia olhou pra mim e disse: tem coisa nova por aí, pronto. Entendeu? Aí eu fiquei tranquilo, entendeu? Porque eu tava pensando, eu tava dando ideia. Aí a Leia disse pra mim assim: vem coisa nova por aí. Uma coisa que eu nem pensei. Eu nem pensei. Olha, eu quero agradecer a Leia. Ô Leia, quando você me disse isso, sabe, meu coração ficou alegre. Eu tava preocupado, o que vai fazer? Se vai ter isso, se vai ter aquilo. Aí você chega pra mim e diz: aquele meu projeto que não deu certo, agora vai concluir. Essa Leia, essa é uma cabeça maravilhosa, né? Leia, já te falei, não ouve não, Leia. Ô Leia, obrigado, Leia. Você me deixou hoje mais feliz ainda. Almoçado, pode ter certeza. Vou chegar uma hora lá. Pode chegar uma hora. Eu gosto de chegar antes, Ó, ainda mais, ó, olha aqui, tem outra parte aqui. Isso aqui não é brincadeira não, ó. Não, eu quero essa aqui, ó. Até eu cantar, eu vou cantar, ó. Ó, tem coisa nova, que eu não pensei ainda. É amanhã, né? Amanhã é sexta-feira? Maravilha, maravilha. Você quer falar mais uma coisa, Marcela? Não, abertura longa, hein? Pelo amor de Deus. Estamos juntos no debate. Muito bem, minha gente, vamos ao debate. Ouvinte dizendo: sempre sofri com a ignorância da minha mãe, jamais aceitei que ela me tratasse dessa forma e abominava isso. O tempo passou e confesso que acabei me tornando como a minha mãe, né? Me tornando como a minha mãe. Sou uma pessoa nervosa, chata, impaciente, ignorante com todos. Apesar de ter consciência disso, é mais forte do que eu. Só que não quero viver assim, não quero ser como a minha mãe. O que os filhos devem fazer para não repetir o erro que tanto abominam dos pais, hein? Comportamento é algo que se aprende ou temos poder para controlar o que fazemos? Ô pastor Osiel Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse tema, pastor? Bom dia. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Eu sempre me preocupo na seguinte questão: a influência dos pais é uma grande realidade nas nossas vidas, isso é certo. Existe, além da lei de Mendel, que fala sobre as características genéticas, nós sabemos também que o comportamento, o próprio caráter, a personalidade, que é uma mistura de meio e genética, então uma influência muito, muito, muito grande. Então, se existe essa influência, nós como pais, é claro, temos que estar muito preocupados, é uma grande realidade, nós aprendemos muito. Mas isso não quer dizer que a parte negativa que, infelizmente, nós erramos como pais, cometemos deslizes ou temos procedimentos inadequados que devam ser repetidos. E o interessante é que essa ouvinte, ela vai dizer que ela já identificou o problema, que foi a mãe dela, e ela não gostou e não está gostando no que ela está fazendo. Então, já começou, eu sempre digo que quando a pessoa sabe do problema, já começou a solução do mesmo, porque quando você não sabe que o problema existe, você não pode passar, não tem como começar a resolvê-lo. Então ela já identificou, ela já sabe que existe, não quer que isso continue, então eu entendo que é uma grande realidade e se o temperamento é algo genético, então existe um fruto do espírito chamado temperança ou domínio próprio. Quem sabe? Esse é o caminho que ela pode trilhar para resolver esse problema tão sério. Pastora Virgínia Estevão é a nossa menina da mesa de hoje e é a nossa mãe presente aqui. Quero ouvi-la sobre esse assunto. Sou apaixonada por esse assunto. Bom dia, debatedores, bom dia a todos os ouvintes, JR, Marcelo, todos aqui presentes. É algo muito importante quando uma mãe reconhece que está errando. Isso para mim já é uma faculdade fundamental para que a gente possa crescer. Mas o mais importante disso tudo é que ela, além dela identificar, ela decidiu não querer repetir aquilo que ela viveu e que ela sabe, né? Nós temos Daniel Kahneman, que ele fala sobre os efeitos emocionais de pais ineptos.
emocionalmente. Então, quando nós começamos a entender como a inteligência emocional vai atuar nessa situação para mudar a concepção dela de repetir aquilo que ela viu, então ela começa a ver que ela enxerga que ela está mal-humorada, que ela está sem paciência, que ela está sem visão, que ela está reconhecendo. Então, a partir dali, ela tem que tomar uma decisão. Já reconheceu, já viu aquela situação, é transformar cada dia um pouco. É interessante isso, porque quando a gente pensa no gigante que nós estamos nos transformando, e muitas mães, eu quero dizer isso como mãe também de 4 filhos, eu quero dizer que nós queremos acertar. Se o filho nascesse com um manual de instrução, seria uma bênção. Mas não acontece. Nós precisamos do Espírito Santo para dialogar com o nosso filho, com o Espírito Santo e lidar com as emoções, nossas próprias emoções, nosso passado, o futuro deles. Mas o que é mais importante, preste atenção mais no seu filho e na forma como você está lidando com ele. E preste atenção para que você possa entender que essa transformação vai ser da sua evolução também. Assim como ele está aprendendo, você também vai estar aprendendo a lidar com as suas fraquezas. Olha, vários ouvintes contam aqui as suas histórias. Eu agradeço o carinho dos ouvintes por compartilhar conosco. E Reverendo Márcio Siriaco, muito bom dia, bem-vindo. Uma de nossas ouvintes aqui, um dos nossos ouvintes, disse que a mãe expulsou ele, a mulher e a filha da casa dele, da casa dela 2 vezes por discussões. E ele diz: eu tinha tomado ódio da minha mãe e esse ódio me fez ficar grosso com a minha esposa e com meus filhos. Olha o resultado disso. Mas hoje eu pedi perdão, mesmo estando certo, e vi que hoje eu sou feliz e ganhei a minha mãe no amor e hoje nós nos damos muito bem, relata aqui um dos nossos ouvintes. JR, debatedores e ouvintes da 93, este é um tema, né? Ele é evidente que muitas famílias têm vivido isso, né? As relações afetivas, sejam elas dentro da nossa própria casa ou fora da nossa própria casa, exercem certas influências em nós. Essa é a grande verdade, né? Nós exercemos influências na nossa igreja, no local de trabalho, escola, e em casa mais intensamente ainda, porque a gente vive muito tempo com as pessoas que estão dentro da nossa casa. E há exatamente esse aspecto da relação de afetividade é que levam a estes tipos de questões, né? Elas podem ser tanto positivas quanto negativas, né? A gente exerce também influências positivas com aqueles que estão dentro da nossa casa, mas também, em muitos casos, negativamente, né? E é o caso aqui da nossa ouvinte, né? Que aponta que ela se tornou uma pessoa nervosa, chata, impaciente, ignorante. Eu até faço a pergunta, quem hoje não é assim, né? Quanta gente hoje a gente esbarra por aí, chata, nervosa, impaciente, ignorante, né? Quer dizer, muitas coisas acontecem para que a pessoa se torne isso, né? Então, essa é uma grande realidade, né? E é claro, tem essas questões que acabam acontecendo, os grandes conflitos que geram afastamentos. Pastor, né? Paulo Azevedo, muito bom dia, também bem-vindo, querido. Um de nossos ouvintes conta aqui sobre o assunto do debate, a influência materna conta muito. A minha infância com a minha mãe era muito complicada e depois que tive meus filhos, às vezes eu cometi os mesmos erros que a minha mãe. Graças a Deus eu consegui me observar e hoje já não repito com os meus filhos o que a minha mãe fazia comigo. E aí, pastor Paulo, o que pensa o senhor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia essa mesa maravilhosa, bom dia a todos aqui presentes. Rapaz, esse é um tema bem atual, como todos que nós falamos aqui, né? E me deixa muito feliz de estar comentando ele. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que Skinner, ele declara que hábitos são aprendidos. Ele não fala que podem ser aprendidos, ele diz que são aprendidos. E a famosa caixa de Skinner, ele provou isso, essa necessidade. E quando a gente ouve muito e a gente tem a certeza disso, todos nós somos fruto do meio, né? Já dizia minha avó, né? Me diz com quem você anda, eu te direi quem você é. Tá na Bíblia isso não, né, pastor? Não, isso está escrito no livro de Heresias. Mas o senhor já ouviu alguém dizer? O senhor já ouviu? Já. E isso está na Bíblia? Já. Não. Eu ouvi minha adolescência e procurei. Não, eu vi um pastor falar pior do que livro de Heresias. Se não tá, deveria estar. Eu ouvi essa também. Vou repetir a frase. Vai lá, repete a frase. Diz-me com quem andas. Diga-me quem andas, te direi quem és. Eu ouvi essa primeira vez que eu ouvi. Desculpa interromper o senhor, mas porque é uma frase importante para a gente esclarecer para o nosso ouvinte. Nós estamos falando sobre a Bíblia, né? É que o pessoal diz que Jesus disse isso.
Uau. E eu me lembro que quando eu tive a minha experiência de conversão, com 14 anos, pela graça de Deus, eu li a Bíblia inteira. E um dos meus objetivos ao ler a Bíblia inteira era conhecer as Sagradas Escrituras e tal, e aí eu ficava com esse versículo, né? Suposto o versículo na cabeça, para saber se ele estava na Bíblia mesmo. E não é que não tá? Tá, pastor Paulo? Venha como está na Bíblia. Mas é um hino, né? Isso aí eu venho como estou. Aí o pessoal assim, eu tô na praia. Não, você não. Você se arruma primeiro, você coloca uma canga aí com versículo bíblico e por aí vai. Pastor Paulo, volta aí. Não, isso aí é bem provável, porque está escrito em Heresias, capítulo 3, verso 2, né? E muita gente procura isso daí. Mas olha só, mas acontece que é o seguinte, ontem eu ouvi um pastor dar um testemunho da vida dele, um jovem pastor, garoto novo, dar um testemunho, que ele foi criado numa comunidade aqui do Rio, onde 80% dos amigos dele que cresceram com ele estão mortos. Os outros 20 estão presos. E pela misericórdia do Senhor, hoje ele é um pastor evangélico, casado, dá bom testemunho, e eu gosto muito de conhecê-lo. Porque todos nós temos o nosso direito de escolha. Amém. Né? Nós temos um direito de escolha. A sua mãe talvez tenha sido dessa forma, talvez os meus pais tenham sido dessa forma, ou uma pessoa tenha sido, de ver uma série de situações que aconteceram que levou eles a fazer isso. É o pouco dinheiro, a pouca instrução, a pouca situação. Ou falta Agora, de amor mesmo. nós crescemos e hoje nós temos uma escolha. Eu não posso aceitar ser dessa forma. Meu filho não merece passar por isso, embora eu continue amando minha mãe. Ela errou, ela fez coisas erradas e tal, ela não soube, mas foi por ignorância. Agora, quando a gente começa a saber que somos frutos de escolha, nós podemos escolher, não temos que seguir exatamente aquilo ali. Tenho certeza que nós vamos conseguir resolver essa situação de melhor forma. Olha, ouvinte dizendo, eu acho que se aprende, mas também acho que se pode controlar. Ninguém deveria ser refém de nada. Amém. Já que somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, diz aqui um ouvinte, outro ouvinte, eu sou assim muito nervosa, eu sou estressada, eu não tenho paciência para nada, já tentei, mas não consigo mudar, e o pior, a minha filha de 11 anos está igualzinha a mim, já não sei o que fazer, e se não mudar, vai repetir. Escravo das paixões, né? Escravo das emoções, como Hamlet fala, né? Shakespeare. Eu acho que nós precisamos entender como simplesmente você decidir não observar que isso tem cura, abrir mão da transformação do seu entendimento através de Cristo. Então, você precisa se posicionar a entender que tudo pode ser transformado. Todo mau hábito, inclusive o rancor, a amargura, as suas atitudes que são iguais aos seus pais, talvez até uma atitude com seus filhos de beber, de vício, seja o que for, Deus tem a cura para você, a cura emocional, trazer uma renovação, uma visão diferente. Então, não desista de se aperfeiçoar, de se transformar, de se observar. A palavra de Deus diz para você observar você mesmo. Você precisa examinar você mesmo constantemente para que haja uma transformação. Eu quero ratificar o que a pastora está dizendo aqui, pastora Virgínia, lembrando que ratificar é confirmar, né? Não é retificar, é ratificar, é confirmar. Dentro da pergunta, a última pergunta que a ouvinte faz, e também o pastor Paulo falou sobre isso, se comportamento é algo aprendido. E nós sabemos que sim. Só que existe um verbo que quase a gente não conjuga, que é o verbo desaprender. Aquilo que se aprende também pode ser desaprendido. Amém. Ou seja, eu aprendi algo e não é legal. Porque o comportamento nada mais é do que uma resposta externa de um problema que existe internamente. Por isso que há diferença entre atitude, que é interna, e conduta, que é externa, que é justamente o comportamento. Eu acho que vocês reconhecem que não é fácil. Não é fácil. Né? Que é uma coisa... Não, aí eu sei. Aí eu vou colaborar, vou corroborar com a palavra do ouvinte. Pela palavra de Deus, e entrando na palavra que eu já falei, que é buscando o fruto do Espírito, que deve ser cultivado, diferente dos dons. O fruto do Espírito é cultivado, não só a temperança, o domínio próprio, como falei, mas o próprio amor, o gozo, a paz, a longanimidade, procurando cultivar, como também foi falado por uma das ouvintes aí, que através do amor, ela conseguiu vencer, transformar a situação. Embora tenha sido ele, ouvinte, expulso de casa 2 vezes pela mãe. Com a família toda, hein? Não foi fácil. Então, a gente aqui, ainda bem, JR, que você é bem
claro em dizer que as coisas não são fáceis, não são automáticas, mas pode ser feito. Mudar, com certeza. Nós vamos orar por isso, inclusive, ouvinte. Tem que estar acompanhando, que a gente vai conversando aqui, ouvindo, os debatedores vão expondo as suas opiniões. Eles concordam ou discordam, vão aqui construindo uma ideia. Por exemplo, um ouvinte nossa aqui dizendo: JR, a minha mãe é difícil. A gente conversa com ela e tudo, entendeu? Mas ela assim, ele dá um exemplo aqui. A ouvinte dá um exemplo. Se ela conhece alguém na fila do ônibus, ela já conta a vida dos filhos todo. Entendeu? Tudo que acontece com os filhos, a gente reclama com ela, sabe o que ela faz? Aí é que ela fala mesmo. Então isso aqui, claro, para esse ouvinte aqui ou para essa ouvinte, expõe. É uma coisa complexa, é difícil, mas existe um comportamento que tá aí, que você tem que ter cuidado. O outro ouvinte contando que ela batia, a mãe dela primeiro batia e depois conversava. Perguntava: você fez? Primeiro batia. E ela repetiu isso, então ela vê isso quando teve um dia que ela fez isso com a filha dela de 3 aninhos e ela viu as marcas no corpo. Quando ela percebeu que havia marcas no corpo da filhinha de 3 anos, ela deu um passo atrás. E ela repensou a atitude. Então veja, ela precisou ver as marcas para poder lembrar das marcas nela e aí repensar a atitude dela, pastor. Eu queria pensar uma questão prática, né? E para isso eu quero contar uma história verídica, né? Breve, muito breve. Um pai foi para o mercado com seus 2 filhos. Aí chegou lá, viu o chocolatezinho lá e no chocolate tem a descrição de comportamentos. Do tipo, resmungão, reclamão, chorão, confuso, essa coisa toda. E o pai olha assim, os filhos olham para aquele chocolate e falam assim: olha pai, compra esse aqui. Aí o pai: esse? Resmungão? Isso aqui é a sua cara, você resmunga, né? Reclamão demais. Aí o pai olha e fala assim: vou achar o de vocês também. Aí vai lá, procura também para os filhos. Quando procura e acha para os filhos dizem assim para ele: serve para o senhor também. Olha que situação, né? E exatamente esse aspecto, os filhos que estão repetindo a questão dos pais. E a proposta que eu trago, muito prática para essa questão, é o seguinte: vamos ser bem sinceros e vamos sentar e vamos falar sobre isso. Como é que vocês estão me vendo? Como é que vocês estão me olhando, né? Qual é o comportamento que hoje eu tenho feito, tenho falado coisas e que vocês estão observando? E passar até essa conversa sincera é uma forma de perceber o que está acontecendo e procurar uma forma de se corrigir, de mudar. Quer dizer, um chocolatezinho no mercado alertou. Com a reflexão, abriu a porta para reflexão. Abriu a porta para um pensamento. E aqui, um dos nossos ouvintes, aliás, alguns dos nossos ouvintes estão dizendo aqui o seguinte, que eles observaram e mudaram. Então, assim, nós temos um grupo de ouvintes que afirma: olha, a minha mãe fez isso, o meu pai, e eu repito. Alguns estão dizendo: porque fizeram comigo, eu não repetirei com os meus filhos. Muito bom. Então, existe aqui um grupo de pessoas que conseguem enxergar essa história toda para dizer assim: eu preciso melhorar. Amém. Eu preciso evoluir, eu não posso ficar. Ou seja, como a ideia é a seguinte: se a sua mãe vivesse hoje, com a informação que você tem hoje, talvez ela não fizesse aquilo que ela fez no passado. Mas a pessoa julga o outro, joga a pedra no outro a vida inteira. O outro fez isso. Exato. Né? Então, qual que era o ambiente que favorecia essa coisa, né? Porque é o que o pastor falou do Skinner, quer dizer, você tem um meio ali que influencia. Sem dúvida. Violência, as pessoas batiam muito antigamente. Vocês não, que eram 4 ótimos filhos. Olhando para vocês, deixa eu ver. Não, tem um aqui que eu acho que era bagunceiro. E não é a pastora. Tem um aqui. De garoto a gente não fala. As meninas são santas. Que bom. Fui salva pelo gongo. Né? Mas assim, em geral, tem os meninos. Não é, pastor Paulo? Que não tem isso? Sim. Tem, não, mas pois eu acho que também tem a ver com sofrimento, né, JR? Por exemplo, a minha mãe, ela foi viúva muito cedo. Então ela passou por muito sofrimento. E quando uma pessoa passa por muito sofrimento, ela passa a encarar a vida de uma maneira diferente. Então, o exercício da minha vida eu sempre trabalhei desde os 13 anos de idade. Então, para mim, o exercício da vida é um exercício de luta. Isso foi construído através do exemplo da minha mãe. E eu imagino que muitas pessoas, por exemplo, não conseguem abraçar, porque nunca receberam abraço. Naquela época, relacionamento com filhos não existia. Hoje, por exemplo, meu filho de 10 anos, ele me ensina a regra de meu comportamento. Mãe, você está falando alto. Não precisa isso. Eu só não fiz o dever de casa.
Então, a atitude nossa, muitas vezes, é de reconhecer em nossos filhos uma crítica construtiva para que a gente possa também adequar e crescer. E não tem, pastor, aquela coisa que com a maturidade você enxerga a atitude dos seus pais de uma outra forma? Sem dúvida. Vou dar um exemplo. O pai, olha, meu pai, um exemplo, uma pessoa que diga assim, não é o meu caso, graças a Deus, mas alguém pode dizer assim, meu pai era muito ausente. Sim. Ele trabalhava muito. Eu não vi o meu pai. Aí a pessoa cresce e diz assim, agora eu entendi. Agora eu entendo. Ele trabalhava muito porque ele precisava manter a casa. Nós estamos aqui 10 filhos, todo mundo estudando, todo mundo. Se ele não trabalhasse, ele não produziria. Então, quando ele estava lá fora, não é porque ele estava longe da gente porque ele queria estar com a gente. Então a gente começa a entender com a maturidade algumas coisas que a gente não entendia ou não entendeu, ou que não foram boas também, viu? Rebelde, agora não foram boas. Ficar ausente nunca é bom. Isso que você está falando vem bem a calhar. Eu até tive um grande prazer aqui que descobri que o pastor Ziel foi meu amigo de quartel, fomos fuzileiros juntos. E na mesma época? Um pouquinho depois. Nos encontramos no meio do caminho. Né? Aí eu tive um rapaz que trabalhou comigo, que uma certa vez ele falou assim: todo o dinheiro que eu recebo eu gasto, eu não deixo nada para meus filhos. Quando eu morrer, eles que se virem. Porque o meu pai não deixou para mim, eu terrível. Não vou deixar para ele. E foi difícil, aquilo para mim foi um choque. Porque eu acho que o sentido natural, nós queremos deixar o melhor para os nossos filhos. O grande problema é que é o seguinte: o fato de nós passarmos por situações difíceis no passado, tá? Como já foi bem explicado aqui, tem um momento que você tem que deixar um basta. Até quando você vai deixar isso crescer na sua vida? E dominar você, né? Você não pode ser dominado por isso. Você tem direito de escolha. Principalmente nós crentes, né? Que em Cristo somos nova criatura. É hora de você dar um novo rumo, porque teus filhos esperam por isso. Gerações futuras dependem da tua escolha hoje. Verdade. Isso aí. Liderar sobre si mesmo, né? Maxwell já fala sobre isso, a palavra de Deus rica e amplamente fala também. A gente precisa, como pais, como filhos, termos o entendimento que precisamos entender, talvez não emocionalmente você consiga entender as razões porque você ficou tão magoada, mas entender de uma forma a perdoar situações que na época você não tinha os elementos. Então, através desse pensamento, você passa a dar passos na direção de controlar aquela raiva, aquela frustração, a expectativa. Quantos de nós temos a frustração, a expectativa dos nossos pais levarem lanche, de irem para as reuniões? São coisas que dentro de você criou tantas expectativas que hoje você precisa entender por que eles não fizeram isso. Olha, aqui um ouvinte traz aqui a relação de um ditado popular com o versículo bíblico. Que a gente falou daquela frase, né? Ouvinte dizendo aqui, ó, eu ouvia também que quem come com porco, farelo, como é que é isso? Quem come com porcos come. É o quê? Quem com porco se mistura. Quem com porco se mistura, farelos come. Isso. Essa é a frase. E ela diz assim, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Né? Tem uma relação, tem uma conexão entre elas, né? Então nós temos aqui na palavra de Deus dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que pai e mãe dizem assim, ó, não quero você conversando com essa pessoa, cuidado com quem você conversa. E a pessoa disse, não, mas eu tô imune a isso, eu estou além disso aí, eu tô safe. Já ouviu essa expressão, pastor Márcio? Não, o senhor tem que ouvir, pelos filhos aí. Tô safe. Safe, é assim que fala. Tô safe. Essa é a linguagem de boas também tem, de boas, no plural. Tô safe é uma linguagem de videogame, entendeu? Tá atualizado aí. Eu tô fora dos videogames. Não, mas as crianças, eu sei que tá fora, mas enfim, o senhor é muito jovem. O senhor é muito jovem considerando a eternidade. Posso mandar um recado para os pais? Pode, por Eu favor. tenho ouvido bastante dos adolescentes. Mãe grita, pai agride. Doido. Parar com esse negócio, os pais. Mãe, pare de gritar. Pai, para de ser agressor. Aí a mãe diz assim, por que não responde logo na primeira vez? Não é isso, pastora Vigília? Para de gritar. Mas para de gritar. Eu acho que gritar não chega a lugar nenhum. Né? Muito bem, minha gente. São 11h31 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Foi o pastor Márcio que imitou o Silvio Santos aqui, aquele dia? Foi bem. Que foi muito bem? Foi muito bem. Horrível. Pastor Ziel também imitou?
Eu acho que O tem que pastor ser a Osiel imitou o Silvio Virgínia. Santos? Não. Eu não vejo o Silvio Santos tem 30 anos. O pastor Osiel canta, não canta, Marcela? O Marcela, olha pra Ele mim. tem cara Marcela, de- olha pra mim. Tô perguntando pra você. O pastor Osiel canta? Não, você já ouviu ele cantando? Bom, porque assembleiano canta. É essa a lógica, né? Todo assembleiano canta, pastor Osiel? Eu posso cantar uma frasezinha de um hino bem conhecido. Ah, tipo. Você conhece ainda aqui, ó. Cristo pode resolver os teus Tá com problemas, assim como ele resolveu os meus. Aí já fiz uma média aí. Com quem? Com quem que eu fiz uma média agora? Você fez uma média. Rosana Félix. Não pode falar o nome. Ah, não? Não pode falar o nome. Não pode falar o nome? Não, não pode. Não pode agora? falar. Mas era Mas já daqui, falou aí. Agora pode ter outra. A conta vai pro senhor. Chegar uma conta aqui, vou mandar lá pro senhor. Ô, Marcela, é o seguinte, não pode. Ô, Marcela, explica pro pastor por que não pode. Aí. Explica no ouvidinho dele aí. Não, agora não, que você vai ter que ler o tema aqui primeiro. Marcela, conta aqui, é porque por causa da legislação eleitoral. Marcela, conta aqui pros nossos ouvintes, essa tal de Ive Caroline, essa é uma jovem menina, considerando o pastor Márcio, então, uma criança, 44 anos, uma professora do oeste do Pará. O que essa menina arrumou, Marcela? Pois é, JR, ela virou notícia, tá? Porque ela fez a família dela e a polícia acreditarem que ela tinha sido sequestrada. Só que na tarde de ontem, depois de idas e vindas, porque ela ligou para a família, mandou recado pelo WhatsApp, como se ela tivesse sido sequestrada por um taxista. Então, depois da tarde de ontem dela estar com os policiais e ter sido confrontada por eles, ela acabou confessando que tudo não passou de uma invenção, porque ela queria cobrir o fato dela ter gasto quase 16 mil reais, que a família dela pensava que estavam depositados para poder comprar um imóvel. E aí ela queimou isso com quem, Marcelo? Pois é, essa foi a minha pergunta, Essa lendo queimou, a matéria. a menina queimou Ninguém disse. 16. A parte da gente curiosa é essa aí. Como é que ela queimou esse dinheiro? 16 mil reais, um dinheiro da família. Dinheiro da família. Então, a gente quer descobrir aqui o seguinte: mentiras para encobrir erros. Ouvinte, você já agiu assim? Só aqui entre nós dois. Já falou uma mentira por causa de outra? No Salmo 42, a Bíblia nos alerta que um abismo chama outro abismo. Como perceber que podemos estar envolvidos nesse ciclo de pecado? Eu pergunto aqui aos nossos ouvintes para que eles compartilhem conosco e pergunto aos nossos debatedores, pastores, queridos e amados. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Que uma mentira pode levar a uma outra mentira pior do que a anterior e deixar a pessoa ainda mais aprisionada. Mas ainda assim, a tendência natural do ser humano, do mais santo que ele seja, o cara é angel dos angels, mas ainda assim a tendência do ser humano é essa. Como lutar contra isso, queridos? O grande problema que eu vejo nisso tudo é que as pessoas naturalmente às vezes querem minimizar uma situação. Eu cometi um erro, vou tentar minimizar, tentando aprontar uma outra coisa para tentar encobrir essa situação, para não ferir muito os meus familiares. Só que é o seguinte, as armadilhas satânicas são muito grandes. Toda mentira traz uma consequência e leva a uma pior. Nós vemos o caso de Davi, né? Que, puxa, aconteceu isso, eu cometi adultério, como é que eu vou fazer? Vamos dar um jeito de matar Urias, vamos dar um jeitinho para tentar abafar. E a situação sempre vai acabar sendo pior. Queridos, eu só tenho um conselho a te dar. Toda situação que você enfrentar, toda vez que você for fazer qualquer coisa, vai vir sugestões 1000 para você tentar resolver a situação. A menina engravidou antes do casamento, ela quer abortar. Você sempre vai arranjar uma solução, mas olha só, toda situação que você faz, toda mentira tem suas consequências. Enquanto você não resolver com a verdade, a tendência natural é as consequências sempre aumentar, como nós estamos vendo essa menina aqui agora. Nós temos que entender que a mentira é um assunto muito sério. É claro que se nós somos pegos de surpresa por uma questão, fulano passou ali agora e vi que eu estou atrás dele, está com uma arma. Passou aqui, eu falo, não, passou não. Porque eu fui surpreendido por uma situação, mas eu sei que a mentira é uma ferramenta de Satanás. Eu sempre digo isso na igreja. Então, não é uma ferramenta disponível para usarmos sempre que precisarmos, não. Porque a mentira é algo terrível. A Bíblia fala claramente, aí já é bíblico mesmo, que Satanás é o
pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Então, quando você usa essa ferramenta, você com certeza está na ausência da presença extraordinária de Deus, vai estar sozinho, a tendência com certeza é piorar, como aconteceu aqui. Prega uma mentira para encobrir uma situação e a emenda fica pior ainda do que o próprio soneto. Então é muito importante que te entenda que a mentira nunca será uma saída viável e verdadeiramente positiva para qualquer pessoa. A mentira, ela, inclusive, né, olhando para este caso que nós estamos discutindo, ela não respeita idade, classe social, compromisso, não respeita nada. Quer dizer, uma jovem senhora de 44 anos, professora, né, conhecimento, intelectualidade, estava com dinheiro que era uma responsabilidade para comprar um imóvel, né, pela família, ela resolve gastar esse dinheiro não sei como, né, e aí como a palavra do Senhor nos diz, um abismo chama outro abismo, provavelmente ela já estava num abismo, né, e para esconder esse abismo, entrou em outro abismo, né, então é uma situação que realmente é um alerta, né, é a mentira que leva as pessoas às suas insensatez, a perigos e a problemas sérios, que no caso aqui, inclusive, nem parou para pensar o que ela estava fazendo, inventou um sequestro, meu. Totalmente existem pessoas, isso, né? É muito comum. Comete um crime. Isso é muito comum. Vamos alertar aqui os nossos ouvintes, porque existem pessoas que cogitam essa possibilidade e a executam. E precisamos aqui, temos dois militares aqui à mesa, 2 homens que defenderam a nossa pátria pela graça de Deus. Isso é um crime. Então, além de ter mentido, criado um problema para a família, vai ter que responder isso. E não tem volta, porque não tem assim, não, nós não vamos registrar uma denúncia. Já foi feito. Já cometeu. Então, é uma questão. Falso testemunho. Que é complicada. Uma advogada que é complicadíssimo isso aí. Ou seja, não cogite isso. Sabe aquela história do menino que foi para a cidade grande, fazer universidade, paga. Os pais abriram a conta, depositaram dinheiro na conta dele e ele deveria pegar o dinheiro, pagar a universidade. E ele não pagou, ele não estudou. Quando passa 4, 5 anos, os pais ficam felizes porque finalmente vão ter um homem formado em casa e o moleque não formou em nada. Terrível, né? Veja bem, não formar em nada na vida, às vezes é falta de oportunidade. Tem que trabalhar demais, mas nesse caso, um sujeito mentiroso, e eu conheço, existem vários casos de pessoas que fazem assim. Infelizmente não é comum realmente. Eu creio que existe também a questão das pessoas que não têm esse entendimento e elas criam o mau hábito de mentir. Primeiro porque elas criam uma realidade virtual, uma realidade paralela, e elas criam situações tanto para fugir da responsabilidade de assumir coisas erradas, que é um hábito muito comum, quanto porque não querem assumir, quanto desde pequenininhas, elas não são treinadas a falar a verdade. Ou seja, elas se esquivam sempre com alguma mentira. E vira um hábito tão enraizado na vida das pessoas que elas mentem por nada. Passa a mentir por nada. Eu falei que eu fiz isso por nada. Se você for conversar com uma pessoa que tem por mau hábito mentir, você vai ver que muitas pessoas, elas nem têm conhecimento, não param para pensar sobre as mentiras, constantes mentiras que fazem. Então, me parece que essa atitude é muito relevante quando você começa a pensar sobre a verdade, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, para que você transite no mundo espiritual de uma forma muito livre, você precisa se posicionar frente à verdade. A verdade como uma bandeira, a verdade como um exercício. Então, diante de uma situação em que você queira se esconder, diante de uma situação que você queira fingir que não é aquilo, se posicione a enfrentar a sua fraqueza. Se posicione a viver essa verdade para que você possa ser liberto. Ouvinte contando, JR, eu trabalhava numa empresa, né, num cargo de comissão, aí o meu supervisor me chamou para uma reunião em que ele queria que eu mentisse em meu relatório diário de ocorrências. JR, após a reunião, continuei a colocar lá o que estava acontecendo. Aí, já sabe o que aconteceu, né? Eu fui exonerado. Complicado, mas é isso mesmo. Ouvinte dizendo, nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. Diz aqui o Júnior que quem disse isso foi Abraham Lincoln. Nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito.
Aqui o ouvinte, o crime é de autoacusação falsa de crime. É verdade. 341, Código Penal, como compartilha aqui um de nossos ouvintes, né? Pergunta aqui o ouvinte, descontraindo, JR, vale mentir o peso? Claro que não. Pra quê? Vou perguntar pra pastora. Vocês não sabem disso. Vocês três aqui. O pastor Uziel, então, que é fitness, entendeu? Que mudou a alimentação, entendeu? Faz ginástica, entendeu? 19 quilos. Perdeu quantos quilos? 19. Achou algum, não? Já achou algum? Alguém achou? Eu achei. Eu joguei, eu sei onde tá. Eu joguei lá tem um valão que tem uma Deixa ele lá então, deixa ele lá. Eu passo por ele e recuso. Não pega não, senão o pastor Paulo tá tudo pra pegar aqui, ó. Pegou tudo pra mim. O pastor Paulo aqui. Pastora, embora ouvinte diz aqui, descontraindo, ela quer amenizar o assunto. Mas há pessoas que fazem, e eu não vou amenizar, vou entrar nesse ponto, é que se uma mentira abre portas para outras mentiras. Se uma mentira aparentemente inocente, uma coisa simples, você tá precisando de quantos quilos? 53. Manequim, como é que é o negócio de manequim, Marcela? Fala os manequins aí. A pessoa magra. Hã? 36 é uma pessoa magra. E se eu disser que é 46, o que é? Já tá cheinha. Pessoa já rica. Tá cheinha. Pessoa rica, em proteína e tal. Alargou as tendas. Mas abre porta, gente, vocês acham? O que vocês acham? Uma mentira como essa abre porta para outras mentiras? Eu ouvi uma senhora falar um negócio pra mim anteontem, achei interessante. Ela falou que é o seguinte: eu fui ao médico, ele falou que eu estou pesando 70 quilos. A balança dele está errada, porque a minha é 63. A balança do médico está errada. Pode ser também. Pode ser, não foi calibrada, né? A dela está certa, mas a do médico está errada. E eu, pra ficar bem com ela, vou dizer, a senhora tem toda a razão. Sobre essa questão da mentira, Salomão, lá no Provérbios 13:5, ele vai falar que aquele que é mentiroso faz vergonha e se desonra. Quem mente, quem vai acreditar no mentiroso? Agora, quem vai acreditar? Quando ele fala a verdade, ninguém acredita. Quem vai acreditar nessa jovem aquela senhora? História do cara que tá nadando e fica dizendo, tô morrendo, alguém chega pra chamar, pra salvar o cara, não, tô brincadeira. Aí na terceira ele tá mesmo. O único que vai acreditar no mentiroso é o próprio mentiroso. É um outro. Ou um outro. Um outro mentiroso. Um outro Pior que mentiroso. tem gente que conta mentira tão bem contado, que parece verdade, né? Parece verdade e ele acredita também. Aquela CPI, pastor, que houve no passado. Sim. CPI é um negócio bacana, eu gosto de assistir. Muito distante. Fica animado. Brasil, CPI, aquele negócio fica animado, negócio fica. Aí um disse assim, Vossa Excelência mente. Aí o outro disse, Vossa Excelência mente. Aí alguém disse, os dois estão certos. Desse jeito. Hora certa, Marcela, quem vai imitar? Que até agora imitou. Pastor Márcio? Pastor Paulo vai imitar o Silvio Santos hoje? Não, eu não sei. Não? Então, pastor Márcio, é com o senhor. Mas eu de novo? Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai me ajudar a ler o texto. Então tá bom. Tá bom, a Marcela ajudou agora. Quando eu parar, o senhor continua. Pega o óculos, queridão. Quando eu parar, o senhor continua, tá bom? As mulheres que querem ser esposas perfeitas podem se matricular nos cursos da faculdade Zhuenwang, na China. Era até mais fácil ter imitado o Silvio Santos, você viu? Eu queria ajudar o senhor. Eu sabia que tinha uma armadilha nesse negócio. Eu queria ajudar o senhor. O senhor, entendeu? Não me ajudou a ajudar o senhor. Pastor, a faculdade, tem que dar o nome da faculdade. É uma faculdade chinesa. Xuanxiang. Não, mas só. Zhuanxiang. É um nome só isso aí. Shenzhen. Xinjiang? Então temos a China. Não é Zhenjiang. Nenhum. Não é Zhenjiang. Shenzhen. Não, Marcelo. Shenzhen. Marcelo escreve, ela coloca aí e fica rindo. Tem que transliterar esse negócio. Tem que transliterar esse negócio pra gente. No rádio, deixa eu dar um negócio pra vocês aqui. No rádio, em geral, quando tem um nome, um estrangeirismo, uma expressão ou nome, a pessoa vai lá e escreve como se fala. Exatamente. Para evitar que haja um erro. Nos idos tempos de 1519, quando a gente tocava uma música internacional, a gente ouvia a música para saber qual era a pronúncia, entendeu? Porque o cantor tava lá, o sujeito cantava, peraí, como é que fala isso aqui? Aí a dica é essa, né? Você escuta o cara cantar,
Aí você pega aquilo que o cara tá cantando, aí você, é essa a pronúncia, porque pronunciar certo é muito importante. Nós temos que pronunciar certo. Eu chamei o pastor Márcio Siriaco de Siriaco 500 vezes. Muito. Até o dia que ele falou pra mim, JR, o meu nome não é. Eu falei, por que você não falou antes? Teria dito, eu falei, não, porque tá tudo bem, tá não sei o quê. Bom, vamos lá. As mulheres que querem ser esposas perfeitas podem se matricular nos cursos da faculdade Suanjiang. na China. Lá são ensinadas as disciplinas de artes plásticas, história, etiqueta e maquiagem para chinesas que querem impressionar ou conquistar os maridos. Há quem diga que essa ação do Partido Comunista Chinês é para combater a luta pela igualdade de gênero, já que o partido acredita que as mulheres que não querem casar ou ter filhos podem desestabilizar a economia do país. Quem escreveu já se posicionou, né? Não a Marcela. Mas a matéria já tá se posicionando, entendeu? Para dizer o seguinte, olha, isso é feminismo, né? Isso é machismo. Eu quero ver a pastora aqui, aqui que eu não tenho medo de falar. Ao redor do mundo há quem diga que essa faculdade é o modelo machista. Aí, é o modelo machista. E você, o que você acha? Aliás, você mulher entraria em uma faculdade assim? Por quê? O que a Bíblia aponta como sendo característica de uma esposa virtuosa? Esposas e maridos, como ser um cônjuge melhor. Vamos começar hoje e terminar sábado da outra semana. Por aí. Vamos lá. E aí, quem vai começar? Pastora, pode começar. Vai lá, manda ver. Mulher virtuosa, né? Eu acho que Não, da faculdade. Da faculdade, eu acho que acaba a mulher sem estar lá na China nem fazer faculdade. Uma mulher que se cuida, uma mulher que se posiciona, uma mulher que estuda, uma mulher que entende, uma mulher que se posiciona não querer ser a última voz, de ser a voz dentro de um casamento. É uma mulher sábia. Então, acho que a sabedoria vem de Deus e a sabedoria com o Senhor é muito melhor do que qualquer faculdade. Agora, naquilo que você não sabe fazer, é muito bom que você aprenda. Então, faça cursos, aprenda coisas na sua casa, se você não souber como cozinhar, etc. Isso não vai diminuir você, isso só vai te engrandecer. Em relação às coisas que você não sabe, eu acredito que sempre é muito bom aprender. Não nessa visão de submeter ou ser uma pessoa menor, mas, pelo contrário, ser uma mulher que tem qualidades e que sabe cuidar de uma casa, sabe cuidar de seus filhos, sabe lidar com seu marido, sabe lidar consigo mesmo e principalmente no seu trabalho. Concordam, companheiros? Sim, é claro. Uma posição que uma vez eu tive um certo chefe que ele falava que é o seguinte, se abrisse a oportunidade dele aprender corte e costura, ele faria. Porque tudo na vida é muito útil. E isso não tira a masculinidade ou a feminismo de nenhuma pessoa. Eu acho que o fato da pessoa aprender, se tem disponibilidade de fazer essa faculdade, que o faça. O grande problema é que as pessoas às vezes são meio contrárias ao que a palavra do Senhor fala, né? E ficam pensando que o ato da mulher ser feminina, ela é inferior ao marido ou coisa. Quando a gente começa a ver o casamento, nada mais é do que um eterno partilhar, né? O ato do marido cozinhar, tem homens que cozinham muito melhores que as mulheres, maravilhosamente, né? O ato dele cozinhar, o ato dele fazer, uma certa vez eu me lembro nisso, a gente comprou uma máquina de costura e quem fazia a roupa das crianças era eu, era um negócio engraçado, tadinho das crianças, né? Eu não gosto nem de lembrar disso, mas isso não tira a masculinidade nem a feminilidade de ninguém. O fato é que é o seguinte, no casamento, antes de mais nada, tem que haver o diálogo, as pessoas têm que saber, cada um a sua função, e lutar juntos, porque tem um objetivo. O grande problema que nós vemos hoje é que as mulheres querem assumir certos cargos que às vezes nem tem tanta capacidade, mas se tem a capacidade, que o faça. Nós conhecemos muitas pessoas que são capazes para isso. A faculdade que criou isso, se esse foi o objetivo, é um negócio, um tiro que pode sair pela culatra, né? Porque não vai levar ninguém a ser mais feminina ou deixar de ser feminina por aprender essas coisas. Mas no contexto da China, no contexto político, social e econômico da China, parece que isso tem um lugar ali. Isso fica estranho num contexto ocidental, né? Mas no Brasil. Vamos lá na igreja, lá na nossa igreja aí, na nossa, tá? Na nossa, vamos abrir um curso aqui. Qual é o curso aqui, Marcelo? Socila, tantos anos atrás, eu fiz um curso de etiqueta na Socila. Não, a etiqueta aí, olha só, mas tá aqui, história, curso de... Eu acho que a questão de você aprender coisas sobre artes plásticas não faz com que você seja uma pessoa diferente. Objetivo. Impressionar ou conquistar os maridos. É uma boa ideia.
É ruim a ideia? O que eu sempre... marido não, mas qualquer pessoa. tá precisando esse tipo de coisa para conquistar marido lá? Porque essa é a pergunta, né? Mas eu acho que a que cultura talvez é seja sempre pra diferença. É, positiva. deve ser, porque... Não, porque a gente, ó, no início uma do, questão no início muito do nosso louca, né? debate, a gente ouviu aí o JR falando de muita comida, né? É. Vamos dizer que o pessoal seja igual o JR, a mulher Exatamente. aprenda a cozinhar bem, né? E É. acaba conquistando melhor. É ficção? Tu tá falando? Tu tá contando um caso? Uma Né? história? Não, tô falando a verdade. Conquista Você pela falou boca. bastante. Eu só quero colaborar sobre o ponto de ser perfeito, por exemplo, é uma questão muito interessante. Embora a Bíblia fale bem claro de que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito nosso Pai, dentro de todo um contexto, eu costumo pregar sobre perfeição, porque perfeição, quando você procura ser perfeito, você aprende duas coisas, pelo menos. Uma, você nunca vai ser perfeito, nunca vai chegar lá. E segundo, quem procura ser perfeito sempre melhora. Amém. Então, se a intenção da faculdade é realmente machista, como a própria matéria tendenciosa para dizer essa finalidade, ou não, se realmente a finalidade é contribuir, por que não? Para que a mulher aperfeiçoe e seja uma melhor mulher e consiga usar a aprendizagem ou simplesmente descartar. Porque se nós formos para a Bíblia vai dizer também que a gente retém o que é bom, joga fora aquilo que não serve para nada. Então, nas faculdades da vida, existem várias disciplinas e se ensina tantas coisas. Não deve reter aquilo que é bom. Eu acredito que o fato de você aprender alguma coisa, até com o objetivo de um marido que você ainda não tem, pode ser que você nunca tenha um marido e faça 20 faculdades e continua não tendo. Então, a questão de você aprender sempre é bom. Porque às vezes eu entendo que a intenção era ou deixa de ser, mas o ponto é aprender. Sempre é bom. Porque eu trabalho fora, então não vou aprender a cozinhar, não vou aprender a costurar, não vou aprender a lidar com criança. Quando você vai ter um filho, fazer um curso na casa de saúde que você vai fazer sobre como lidar com a criança, o pós-parto. Eu acho que todas essas coisas são tão importantes. Eu acho que para a mulher se preparar para a vida cotidiana dela é fundamental. E não vejo demérito nenhum nisso, apesar de ter estudado a vida inteira. Acredito e faço curso e adoro. Meu sonho de consumo é aprender a cozinhar. Por exemplo. As nossas igrejas têm muitos solteiros hoje, né? Sonho de consumo? Mas já fez o curso? Já. E não deu certo? Assim, já consigo fazer um omelete e tal. Caso grave. As nossas igrejas hoje, elas têm muitos solteiros, né? Eu fico olhando para essa questão aqui, né? Vai que isso pega, né? E aí, a verdade é que a gente precisava realmente ensinar algumas coisas. Essa é a grande verdade. Precisávamos ensinar alguns solteiros, né, sobre esta questão. Mas quando você olha para a Bíblia faz a descrição aqui da mulher virtuosa. Aplicar estes conceitos da mulher virtuosa que está aqui na Bíblia, irmãos, hoje é uma situação. A palavra do Senhor, em Provérbios 31, a partir do versículo 10, vai falar que essa mulher, ela não é irritada. Inclusive, vai falar que ela faz bem para o marido o tempo todo, né? Como se, olha, tá sempre assim, ela sempre trata ele bem. Mas tá aí o tempo todo? Tá escrito o tempo todo? Trata ele sempre bem. Sempre bem. Sempre bem. Trata ele sempre bem. Diz que ela vai buscar... Lê o texto aí, pastor. Vai ler um texto. Tá, vou ler. Eu tô tentando explicar o texto, né? Eu sei. Tá bom, Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não o mal todos os dias. Olha, todo dia. Da sua vida. Olha, ela busca lã, linho e de bom grado. E faz isso com as mãos. Faz isso de boas. De boas. Ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E ainda, noite... Ela busca o pão, é isso? De longe traz o seu pão. Ela vai lá longe buscar o pão. A padaria tem que ser boa. Muito longe. Padaria é ruim, não pode não. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ou seja, tem empregada. Ela examina a propriedade e compra a propriedade. Olha, a compradora, né? Planta. Isso. Essa edifica. Cinge o lombo de força, fortalece os braços. Vai pra academia. Vai pra academia. Percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, tá ligada. Tá ligado o tempo todo. Ela tá ligada. Tá ligada. A lâmpada quer dizer que ela tá ligada. Não é a lâmpada, não. Ela tá ligada. Tá ligado? Pra deixar a lâmpada. Vou mandar recado pra minha esposa que eu não vou mais à padaria. Eu te esqueci desse texto aí. Vai, pastor Márcio, o senhor tá indo bem. O senhor já tem lugar pra almoçar hoje, pastor Márcio?
Abre a mão para o aflito, estende ao necessitado, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam bem vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas. Não precisa comprar, ela mesmo faz. Olha que dessa neve. Veste de linho fino e de púrpura. Olha, ainda se veste bem. Olha, cuida da aparência. Né? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Fala, tua mulher. Ele tem tempo livre, né? Pra sentar com os anciãos da terra. O camarada tem tempo pra fazer nada. Ela faz roupas. Ainda vende as roupas que faz. Vende as roupas que faz. É uma nos boa mercados. negociadora. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Claro, tá fazendo tudo hoje. Já fez tudo hoje. Vai preocupar com a mulher por quê, né? Vai preocupar com o quê, né? Pastora Virgínia. Já terminou, não, né? Não, fala com sabedoria. E a instrução da beleza está no na final. sua língua. Termina com a beleza lá. Parei. Tem muita coisa ainda. Terminou aí? Parou aí? A Bíblia está aberta em Provérbios 31. Realmente. Isso é ditosa. Isso é virtuosa. Agora, a realidade de nós mulheres é que é muito difícil estarmos atentas a todos os detalhes. E principalmente uma mulher que tem filhos e que trabalha, ela acorda devendo, né? Eu acho que cara ouvinte, você que é mãe também, como eu e tal, sabe? A gente já acorda devendo. Já acorda achando que já tem que fazer aquilo. Então, para você adequar essa mulher virtuosa, você tem que passar a pensar da seguinte forma: eu preciso fazer o meu melhor. Veja bem, o seu melhor é aquilo que você tem, o que você pode fazer, e se determina a fazer o seu melhor. Se hoje você não conseguiu ficar um tempo com seu filho, se você hoje teve que trabalhar até mais tarde, compensa no dia seguinte, mas não enxerta dentro da sua mente essa necessidade de estar sempre perfeito e fazer sempre a coisa certa, porque a verdade é que a gente vai acabar cultuando dentro do nosso coração uma perfeição, uma visão de perfeição que nós não temos. Então, isso também cria uma decepção e você acha sempre que está sempre errada. Então, mulher virtuosa, se posicione a se aperfeiçoar. Hoje você não conseguiu, amanhã você organiza. Amanhã você vai ter a oportunidade de se aperfeiçoar mais um pouquinho. Então, day by day, passo a passo. Vamos lá, a gente vai conseguir. Então, não dá para administrar tanta coisa, mas administre e vai se aperfeiçoando e aprendendo. Isso vai fazer toda a diferença. Direito de resposta. Vai. Mulheres escrevendo. Vamos até amanhã, hein? Daqui direto para a casa da Leia. Não é falar mal, mas o meu marido cozinha muito melhor do que eu. Não falou mal, falou bem, né? JR, estou me sentindo muito honrado. Essa semana eu aprendi a fazer tapioca. Ai, que legal. E o meu marido está gostando muito. Já disse que não quer comer mais pão. Não tem glúten, não. Exatamente, isso substitui mas não, acho que não é só não vai precisar isso. Mais na padaria comprar o pão. Não na padaria. A irmã está descumprindo aqui. Cumpriu a Bíblia, não está cumprindo a Bíblia. Não, quando faz em casa, né? Já que ela faz o que ela faz em casa? Ela só ri, ela não fala mais nada. Olha aqui, deixa eu ver mais. Não sou casado, mas vejo que no casamento dos meus pais é um casamento onde um se coloca no lugar do outro. Uau. No objetivo de fazer o outro feliz, é o que analisam dos nossos ouvintes. Esse assunto às vezes me deixa triste. Sou uma boa dona de casa, há 20 anos, criei 3 filhas bem, abdiquei da advocacia, não me arrependo. Mas o reconhecimento do que fiz é zero. É verdade. Meu marido acha que é obrigação da esposa cozinhar, limpar, acha isso horrível. Ainda hoje muitas mulheres fazem tudo e o machismo só estraga. Outro ouvinte, o problema não está somente em encontrar uma mulher virtuosa. Aliás, o texto diz: quem achará? O problema é quando encontramos uma mulher virtuosa, mas não sabemos como conquistá-la. Perfeito. Nem valorizar, não chegou nem a conseguir. Aqui um ouvinte que escreveu e se arrependeu. JR, muita mulher vai pra academia para criar, ou melhor, para melhorar atributos físicos para impressionar e conquistar o marido. Eu não vejo diferença, acho que se é algo que você identifica, que não é um ponto forte, que você quer melhorar, por que não? A mulher nunca pediu uma receita legal para uma amiga, para uma mãe, para uma tia, para fazer bonito para alguém? Claro. Né? Meu marido gosta de
esse negócio aqui que o ouvinte fez, como é que é o nome? Tapioca. Tapioca. E a irmã foi lá e aprendeu, ela tá, enfim. Tá certo. Muito bom, né? Acredito certo. que é muito importante aprender a cuidar da casa assim. Claro. Minha patroa não sabe fazer absolutamente nada em casa, nem ligar uma máquina de lavar. Aí também é demais, né? Fica totalmente dependendo dos empregados. Vai pensando que não precisa aprender nada. É só estudar, gente. É terrível ter a sua casa comandado pelos outros. Exatamente. Outro ouvinte, aprender é sempre bom, pois quando tive meu segundo filho na maternidade, me ensinaram a dar banho e cuidar do umbigo. Eu acho que cuidar do umbigo é um negócio. É difícil. Não, eu fico com medo. Não. Mas a casa de saúde Medo é errado. dá curso, JR. Ó, Essas casas de saúde, eles dão cursos para ir. Eu tive que operar um umbigozinho, minha gente. Depois de grandinho, pastor Zé, fiz aquele hérnia umbilical, mas a hérnia umbilical foi para resolver o problema da hérnia umbilical, o problema do umbiguinho, entendeu? O umbiguinho ficou bem. Um abraço pra dona Rosa, querida dona Rosa, cuidou do meu umbigo, pessoa maravilhosa, né? As colocações que você falou, JR, rapidamente. Claro. A gente às vezes não percebe, para as pessoas é tão difícil. Para quem cozinha, por exemplo, eu tenho um empate técnico lá com a minha esposa na cozinha. Mas quem não sabe cozinhar, tipo assim, porque a pessoa não sabe, mas na verdade tem uma dificuldade. É porque quem sabe acha muito fácil fazer. Exatamente. Então você bota tempero sem olhar, bota o sal sem medir, bota açúcar. É isso que eu falo, é isso aí. Tá vendo? Agora o senhor tá falando Então, o seguinte, tem tem gente pessoas que têm habilidade, agora tem pessoas que não nem tentam. Não é mais nem menos. Não, nem tentam. É preguiça. Também tem um preguiçoso. Não gostam. Hã? Não gostam. Tem um problema. Eu vou dizer pro senhor, Se gosta de pastor. comer, tem que ter umas coisas. Ou bloqueios. Tá bom, vou botar um não gosto pra atender o irmão. Pra atender o irmão, Não sou vou eu botar um não. gosto. Lá em casa não tem empate técnico, não. Mulher virtuosa é a minha. Ela me coloca pra lavar banheiro, ela me coloca pra varrer a casa, pra buscar as crianças na escola, pra ir no mercado puxando o carrinho de compra. Entendeu? Eu amo isso. E mostra aqui a foto aqui, ele passando supostamente passando a roupa aqui, não é verdade? Mas isso é muito bom. Aqui o ouvinte, e as qualidades do marido aí também, gente? Cadê, hein? Homem virtuoso. As qualidades do maridão, hein? O texto começa quem achará. É um desafio, JR. Sentado à porta da cidade conversando com os anciãos. O marido, né? Ué, tá aqui. E ouvindo elogio da Marido esposa. tá Ouvindo lá. elogios da Do meu esposa. ponto de vista, não só as mulheres que têm que ser virtuosas, homem também. Tem muito homem que tem muito homem que tá deixando muito a desejar. Eu acho que isso é um recado. Vamos fechar o assunto. Tá na hora, é verdade. Tá na hora. O senhor falou ali a hora. A mulher virtuosa não tem que depender de um marido virtuoso para ela ser virtuosa. Então ela tem que se posicionar a ser virtuosa, independente de como o marido dela reage. Porque muitas vezes vai ser o que ela vai fazer que vai mudar esse marido a passar a ser um virtuoso. Meu esposo, JR, comeu um ano inteiro estrogonofe. Ela falou Trabalhando fora, e quando faço em casa ainda me ajuda. Ela tá Aprendi a cozinhar pela internet, diz aqui a nossa ouvinte. A outra perguntou aqui, onde é que o esposo tá? Deve estar no WhatsApp. Ela falou baixinho assim, JR? Hein? Ela falou baixinho Eu assim. acho que ela falou assim nesse tom, JR não conta nada pra ninguém não. O Olha, mas tá cheio, meu Deus do céu, JR, vocês estão matando de rir. Não, gente, fica firme aí. Não morre não. Olha aqui, tem muita gente aqui, Jesus aqui. JR, gostei muito do debate, principalmente da passagem bíblica sobre as servas. Dá uma risadinha ainda no final. A foto do umbigo. Você quer a foto do umbigo do meu filho? Ouvinte. Pelo amor de Deus, entendeu? Ai. JR, não trabalho, mas fica em casa de vez em quando, entro no Google para fazer receitas novas pro meu esposo, enquanto ele já trabalhou em restaurante e não faz nada. Eu conheço professor também. Não, isso é bacana, gente. Professor é legal. Né? JR, a mulher que não faz nada em casa, nem banheiro ela lava. Realmente tem gente que não ajuda, né? Virtuosa. Né? Tem que equilibrar, né? O trabalho pode ser dos dois, né? Claro. Pelo menos, sim, não sei. Cada caso é um caso, cada lugar é um lugar, né? A gente sabe que as coisas não são fáceis, mesmo, né? Tem que JR, aqui no nosso Ministério Infantil temos um projeto que ensina as crianças a cozinhar.
para evitar esses problemas no futuro. Olha que beleza. Que legal. Não é legal isso aqui? Muito bom. Né? Eu achei bonito isso aqui. Eu acho que tem muita gente que pode desenvolver essa habilidade. O trabalho de adolescentes, de jovens, de adultos. Ainda há chance, gente. Ainda há chance, ainda dá chance do Cid Gonçalves fazer o programa dele inteiro, entendeu? Porque a Marcela, ela fica aqui, ela não deixa a gente terminar o programa. É isso, pastor Paulo? Ela tem essa mania. Aí, tá vendo? Muito obrigado, Marcela Bastos. O que você tem de prêmios aí pro nosso ouvinte nada. aí? Quem levou pra casa a camisa Unidos pelo Amor em Clamor pelo Brasil, Elisângela Ramos Cunha. Elisângela, vamos botar amanhã não, porque amanhã o expediente acaba mais cedo aqui por causa do jogo. A partir de segunda-feira, 5 dias úteis pra passar aqui. Maravilha, Marcela Bastos. Sabe o que é a Leia, nossa Leinha, ela tá demais. Ela chega pra mim e diz, JR, não se preocupe, JR. Coisa nova por aí. Tô tranquilo amanhã, né? Você tá aqui falando de cozinhar, você sabe se a Leia sabe cozinhar, por acaso? Eu acho que ela não sabe. Mas se ela sabe, ela vai provar isso amanhã. Tá desafiando a Leia também. Vai provar isso amanhã. Parabéns aos pastores aniversariantes de hoje. Pastor Ramon Alves Siqueira, da Igreja Batista Colonial em Belfor Roxo. Pastor Elizabeth Lopes Nascimento Costa, da Igreja Ministério Apacentar de Ricardo de Albuquerque. Pastor José Luiz, da Igreja Batista Tempo de Adorar em Paciência. Pastora Estela Garcia, da Igreja Metodista Cidade de Deus. Pastor Elias Lima, da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói. Pastor Adimar Santos Moura, da Igreja Batista Jardim da Prata, em Nova Iguaçu. Parabéns aos queridos pastores pelo aniversário de vocês. Nós vamos orar pelas igrejas e vamos orar também, mencionar nominalmente o nome de cada pastor e pastora aniversariante do dia de hoje. Rapidinho as despedidas, pastor Osiel, obrigado, um abraço. Obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, a gente aprende muito, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastora Virgínia. Muito obrigado, JR, pela oportunidade de estarmos aqui. Também queria dar um grande abraço para todos da Igreja Semente de Fogo de Botafogo e dizer que eu estou aqui todo dia na 93, segunda a sexta, 00:30. Pastor Márcio, obrigado. Obrigado, JR, debatedores, ouvintes da 93. Um abraço especial para o Alessandro e a Patrícia que me acompanham aqui. Elas são lá da Igreja Presbiteriana em Monte Oreb da Figueira. Pastor Paulo, obrigado, um abraço. Obrigado a todos. Um grande abraço para a irmã Nilda da nossa igreja, que está aniversariando hoje. E também para o Márcio e a Sandra, que estão me acompanhando aqui. O Senhor nos abençoe a todos. Vamos orar juntos, minha gente, apresentar todos estes assuntos diante de Deus em oração. Hoje nós tratamos aqui de temas tão importantes para a nossa vida, né? Terminamos rindo, mas não começamos rindo. Começamos com problemas em casa, de relacionamento, gente que se envolve com mentira, que não fala a verdade. A gente lembra que o abismo chama outro abismo, como diz o Salmo de número 42. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos lembrar do nosso grande Rio de Janeiro, orando por esse povo querido que nos acompanha agora, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, te glorificamos porque tu és a razão da nossa vida, motivo de nós estarmos reunidos aqui. Entregamos nas tuas mãos os teus filhos, falamos já hoje sobre a dificuldade que muitos de nós temos e muitas vezes não é fácil deixar de repetir o erro de uma outra pessoa, de uns pais, mas que tu possas abençoar os pais, os filhos, para que possam ser cada vez mais usados pelo Senhor e vencer todas as barreiras que aparecem nas nossas vidas. Tira do nosso meio qualquer tipo de mentira, porque não queremos que este mal se assole na nossa vida. Bem como, ó Deus, nos dá sabedoria, homens e mulheres sendo sábios, sendo virtuosos, sempre para a glória do teu nome. Pai, nós te glorificamos, exaltamos ao Senhor, porque existem muitas pessoas fazendo aniversário agora, e o teu filho pastor Ramon Alves Siqueira, pastora Elizabeth Lopes Nascimento Costa, bem como o pastor José Luiz, a pastora Estela Garcia, o pastor Elias Lima, e também o pastor Adimar Santos Moura, os teus filhos que estão lutando, que estão pastoreando, que estão cuidando de rebanho, que estão exercendo o ministério com grande prazer e hoje fazem aniversário, que a tua mão esteja sobre cada um dos teus filhos.
Também oramos, ó Pai, pelo coração enlutado, pela dificuldade de perda de um ente querido, de uma situação adversa. Seja sobre teus filhos a tua bênção, de igual forma que tu possas abençoar esta rádio 93, toda a direção, sempre para a glória do teu nome, que continue sendo canal de bênção nas mãos do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas e vai continuar fazendo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.